Fala pessoal, tudo bem com vocês? Marcos Rodrigues aqui, professor de Matemática Mastigada, e vamos fazer a questão 18 da Unifesp de 2021. Se você não conhecer aqui o canal, se inscreve e deixa um like nesse vídeo que vai me ajudar bastante, beleza? Vamos dar uma lida aqui então, ó. A figura indica uma sequência de polígonos regulares com um número n par de lados, cada um medindo 2 centímetros. Cada polígono tem um lado sobre a reta R e o lado oposto sobre uma reta paralela a R. Estas retas paralelas a R estão indicadas por T1, T2, T3 e assim por diante. Tá aqui o desenho para a gente dar uma olhada. E no item A, ele me pergunta o seguinte: calcule a distância entre as retas T1 e T2. Seria essa distância aqui que ele está pedindo no item A, certo? A reta T1 seria essa, a reta T2 é essa outra aqui, certo? Essa distânciazinha é o que ele me pede. Vamos dar uma lida no item B para a gente ver o que ele está pedindo. Mantendo-se o padrão da sequência, calcule a distância entre as retas T23 e T24 em função das letras convenientemente selecionadas da tabela. Então, está aqui algumas letras para a gente usar. E aí eu vou fazer o seguinte, eu já sei o que ele quer, né? Ele quer a distância entre T2 e T1 e a distância entre T24 e T23. Eu vou descer aqui para a gente ter um desenho ampliado para que possa ficar de melhor visualização. Como que a gente vai calculando essas distâncias, né? A de T2 e T1, que é o que ele pede no item A, mas vamos entender como é que a gente faria T3 para T2, de T4 para T3 e assim por diante, para que a gente possa calcular o T24 para o T23, que foi o que ele pediu para a gente. Vamos ver aqui no desenho, então, como é que a gente faria uma coisa dessa. Para calcular, então, de T2 para T1, eu posso calcular essa altura aqui, né, desse polígono e subtrair a altura do polígono anterior. E eu acho que essa ideia vai funcionando sempre, né? Pensa nessa altura aqui, ó. Se eu subtrair essa altura anterior, eu vou ter essa diferença que eu marquei aqui, certo? E assim por diante, ó. Tem mais uma altura aqui e eu vou calcular essa distância aqui de T4 para T3, fazendo a diferença dessa altura aqui do polígono da frente, né, do polígono que vem depois, do polígono anterior. Então, seria essa aqui menos essa outra aqui, certo? É assim que eu vou calculando as distâncias. Então, se eu quiser a de T24 para T23, eu tenho que calcular a distância de T24 até R, né, que seria a reta que está aqui embaixo e a reta que está lá em cima. E eu tenho que subtrair da reta T23 até uma distância R. Do mesmo modo, né, no item A, que é o item mais simples, a gente tem que calcular a distância de T2 até a reta R, seria esse cara aqui, né, a altura, e a gente tem que subtrair a distância de T1 até a minha reta R, essa distância de T1 até a reta R. Essa é a ideia que a gente vai usar nesse exercício, tá bom? Agora, a segunda ideia que eu quero conversar com vocês seria a respeito de como eu vou calcular essas alturas. Vamos supor que eu tenho um centro aqui desse polígono. Eu vou ligar esse centro aos vértices do polígono e depois que eu liguei esses centros aos vértices, né, aqui aos vértices do polígono, eu consigo calcular essa altura que eu estou querendo fazendo o seguinte, calculando duas vezes a altura desse triângulo que forma, tá bom? É assim que a gente vai calcular sempre, né, a altura do polígono aqui. E isso vai funcionar sempre, por quê? Porque se eu pego o centro aqui do polígono, ele tem a mesma distância aqui para cada vértice. Então, esse carinha aqui, ó, é igual a esse outro, que é igual a esse outro, que é igual a esse outro, que é igual a esse e, por fim, igual a esse. E aí, a ideia é que a altura aqui, ó, vai ser a altura de um triângulo isósceles. Eu consigo calcular esse cara, tá bom? Vamos fazer o que ele pediu, então. Agora que a gente já entendeu a filosofia do negócio, eu vou voltar aqui, então, para a gente ver como que a gente vai calcular o que ele me pediu. Nesse primeiro aqui, de T2 para T1, é bem tranquilo, porque o T1 ele vale 2, né? A distância de T1 para R é 2, porque isso aqui é um quadrado de lado 2, o próprio lado do quadrado já é a altura dele também, tá bom? Agora, se eu quiser calcular a distância de T2 até R, como que eu vou fazer? Se eu pegar o centro aqui e fizer aquilo que a gente conversou lá embaixo,
ligar até os vértices, a gente vai formar no hexágono, além de triângulos isósceles, eles vão ser também equiláteros. Isso porque esse ângulo aqui, que a gente chama de ângulo central do polígono, ele mede 60 graus, né? Como que eu calculo o ângulo central? Eu pego 360 e divido pelo número de lados. No caso do hexágono é 6, vai dar 60 graus. E aí, como esses dois ângulos precisam ser iguais, eles vão ser 60 graus também. E, por fim, a gente conclui que a gente tem um triângulo equilátero. Então, a gente tem ali ó, um triângulo equilátero e, mais do que isso, ele tem medida 2. E a gente precisa calcular a altura desse triângulo aqui. E qual que é a altura desse triângulo equilátero? É lado, raiz de 3 sobre 2. Se você não lembrar disso aqui, você pode fazer por trigonometria ou algum outro método, tá bom? Como L é 2, a gente vai ter 2 raiz de 3 sobre 2, que é raiz de 3. Então, qual que é a distância da reta T2 até a reta R, né? Qual que é essa altura aqui que a gente está procurando? É 2 raiz de 3, certo? Porque é 2 vezes a altura desse triângulo equilátero aqui. E aí, então, o que ele está me pedindo é esse cara menos esse aqui. Então, o que ele está me pedindo é 2 raiz de 3 menos 2, beleza? Finalizado o item A. Vamos ver o item B agora. A gente vai prosseguir da mesma forma. O inconveniente é que a gente não sabe quantos lados tem o polígono, qual que é o ângulo central e tudo mais. Mas a gente consegue calcular isso, né? Porque aqui, ó, esses números aqui, o número de lados, está formando uma progressão aritmética. Então, o A1 ali da minha progressão é o 4, o A2 é o 6, depois o 8 e assim por diante. E a gente precisa descobrir dessa sequência o A23 e o A24. Se você está lembrando aí de PA, você sabe que a formulinha, né, a relação que calcula os termos da sequência é A1 mais N menos 1 vezes R. Isso aqui me calcula um termo de grau N, né, um termo lá de ordem N dessa sequência. Então, aqui no meu A23, basta eu pegar o A1, que é 4, e somar 22 vezes a razão, que é 2, né? Tá subindo de 2 em 2 aqui os meus termos. E no A24, eu pego 4 e somo 23 vezes 2, certinho? Então, aqui, 22 vezes 2 é 44, mais 4 fica 48. No de baixo, 23 vezes 2 é 46, mais 4, 50. Como era de se esperar, né? São dois polígonos seguidos, então tem que ser dois números pares seguidos também, beleza? E aí, se o polígono ele tem 50 lados, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa figura aqui como exemplo. Finge que essa figura aqui tem 50 lados, tá bom? Então, tá aqui, ó. A gente vai formar exatamente esse triângulo aqui. E o que eu preciso descobrir? Esse ângulo aqui, ó, para que eu possa calcular a altura do polígono. Ó, eu vou traçar uma altura aqui, eu vou calcular essa altura do triângulo isósceles e multiplicar por 2, porque tem um triângulo isósceles exatamente igual aqui para baixo. E aí, para descobrir esse ângulo aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho 360 graus e eu tenho um polígono de 50 lados. Se eu cortar o zero aqui, fica 36 dividido por 5, que é 7,2 graus, beleza? E aí, só mais uma coisa que precisava ser lembrado é que a altura aqui no triângulo isósceles ela também é bissetriz, então vai dividir o ângulo no meio. Vai ficar 3,6 graus para cada lado aqui. 3,6 para lá e 3,6 para cá também. E aí a gente forma o seguinte triângulo, ó. Eu vou representar o triângulo que a gente formou aqui, ó. A gente tem a altura aqui do triângulo, né? E a gente tem aqui 3,6 graus, certo? E aqui é uma altura. E quanto que mede esse lado aqui, né? Essa partezinha aqui que eu vou marcar em verde. É metade do lado aqui, ó, do meu polígono. E se o polígono tem lado 2, a metade aqui vai ser igual a 1, beleza? E por que é metade? Porque, de novo, a altura do triângulo isósceles, ela coincide com a bissetriz, divide o ângulo no meio, e coincide com a mediana, também divide o lado ao meio. E aí, esse triângulo aqui da esquerda, ó, que eu estou colocando em verde, a gente consegue descobrir a altura dele aqui. Como que a gente faz isso? Usando a tangente do ângulo. Então, a tangente de 3,6 graus, ela vai ser o cateto oposto, que é esse 1 aqui, dividido pelo cateto adjacente, que é a altura que eu quero descobrir. Então, a altura que eu quero descobrir
ela é 1 dividido pela tangente de 3,6. O que que eu fiz? Eu multipliquei o h, passei ele multiplicando, e passei a tangente dividindo. E a tangente de 3,6, se a gente olhar na tabela que ele deu, ela vale t. Então, o meu h ali, o meu primeiro h, é 1 sobre t. Como eu preciso de 2h, né, eu preciso pegar o valor inteiro aqui, né, são dois triângulos iguais, a meu h aqui vai ser 2 sobre t, beleza? Dando continuidade, a gente precisa, deixa eu abaixar só um pouquinho aqui, fazer o mesmo com o polígono de 48 lados. Eu vou formar também lá um triângulo isósceles, ele vai ter a sua altura aqui, eu preciso calcular, vou chamar de H2, eu preciso calcular essa altura, e para isso eu preciso do ângulo que está aqui, certo? O lado aqui embaixo vai ser o mesmo, né? Porque todos os polígonos têm como lado o 2 centímetros. E aí vai ficar o seguinte, eu vou dividir o 360 agora por 48. Eu vou simplificar aqui por 12, porque é o número que eu vejo que é múltiplo dos dois. Em cima vai ficar 30, né? Porque 36 por 12 é 3, e eu mantenho esse zero aqui. E 48 por 12 é 4. Agora fica simples, eu vejo que dá para dividir por 2, 30 por 2 é 15 e 4 por 2 é 2. E 15 dividido por 2 é 7,5 graus. Lembrando que esse 7,5 é o ângulo inteiro e eu preciso dividir ele em duas partes. Então, vai ficar 7,5 graus aqui, ó, dividido por 2, que é 3,75 graus, certo? Então, deixa eu apagar aqui para não poluir muito. Essa divisão aqui deu 3,75 graus. A parte trigonométrica é a mesma, vai ficar tangente de 3,75 graus é igual a 1 sobre H2, e aí eu vou passar o H2 multiplicando e essa tangente dividindo. Então, o meu H2 vai ser 1 sobre a tangente de 3,75, e se eu olhar na tabela, vai ser x. Então, o meu H2 aqui vai ser 1 sobre x. Como eu quero pegar dois triângulos, né, a altura de dois triângulos, vai ser duas vezes isso aqui, que é 2 sobre x. Então, o que ele me perguntou, que seria a distância da reta T24 para a reta T23, é a diferença entre esses dois caras, né? Vai ser o 2 sobre t menos o 2 sobre x, certo? Que é o polígono T24 aqui, ó, que tem 50 lados, menos o polígono que tem 48 lados. Então, essa aqui é a minha resposta. Você pode até mexer um pouquinho aqui nela, né? Tirar o MMC, que seria TX, e em cima ficaria 2 vezes o x, menos 2 vezes o t, e por fim, para gourmetizar mais ainda, você põe o 2 em evidência. Isso aqui é necessário? Não. Se você deixasse assim, já estaria certo, tá bom? Vamos dar uma analisada rápido em como eu escreveria tudo isso aqui para o examinador, né? Eu acho que fica muita informação, a gente tem que dar uma olhada como passar tudo isso aqui, né, para a folha de respostas. Então, eu coloquei aqui o exemplo que eu fiz, tá bom? Não é o único jeito de fazer, foi apenas o jeito que eu fiz. No item A, eu preferi não colocar desenho e explicar para ele qual foi o raciocínio. Eu falei o seguinte, ó, no hexágono formamos, ligando o centro aos vértices, 6 triângulos equiláteros, onde a distância de T2 até R é 2 vezes a altura de um desses triângulos. Logo, 2 vezes a altura aqui, ó, já coloquei a altura do triângulo, que vai ser 2 raiz de 3. E como o lado do quadrado é 2, a distância que você me pediu vai ser isso aqui, tá bom? Pode pôr o 2 em evidência ou não, isso não tem problema, você consegue fazer sem isso. E aí no item B fica assim, ó, as retas T24 e T23 têm ambas esse tal número de lados aqui, ó. Não preciso ficar falando de PA nem nada. Eu só faço aqui o cálculo para que ele possa ver que eu sei calcular o número de lados. Então, a T23 tem 48 lados e a T24 tem 50 lados. E aí eu explico que a gente vai formar vários triângulos isósceles e a distância de T24 até R e de T23 até R é 2 vezes a altura desses triângulos, tá bom? E aí eu calculo os ângulos que esse triângulo tem, mostro para ele que eu sei fazer o cálculo do ângulo central, desenhei os triângulos aqui a fim de ilustração, tá bom? Só para mostrar para ele que eu estou desenhando aqui um dos triângulos que vai formar lá nos polígonos, e aí eu calculo H1, calculo H2,
e faço aqui, ó, a distância da reta até a reta lá de baixo, né, a primeira reta, que vai ser 2 vezes a distância, né, a altura do triângulo isósceles. E aí eu dou aqui o que ele me pediu já de forma direta, sem fazer passos intermediários, tá bom? Então é assim que fica a questão escrita, espero que você tenha acertado essa questão e eu te vejo num próximo vídeo. Até mais!